Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. No episódio de hoje falamos de privacidade e do difícil balanço entre a necessidade de privacidade que inevitavelmente se intensifica ou, pelo menos, se torna mais visível na fase da adolescência e a gestão dos riscos que essa privacidade pode conter nas suas diferentes vertentes. Eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Muito bem, e cá estamos nós para a nossa conversa sobre privacidade, que normalmente quando se fala em privacidade as pessoas pensam logo na privacidade física, mas na realidade a privacidade pode ser física, pode ser emocional, e hoje até podemos falar hoje e sempre se calhar podemos falar de privacidade pessoal, familiar, social, mas também na era 2 digital. Portanto, temos várias dimensões da privacidade. Pronto, todas estas dimensões têm uma coisa comum, que é as pessoas precisam do seu próprio espaço, seja físico, seja emocional, seja por uma necessidade de privacidade física ou emocional, seja em casa, seja na sociedade, seja nas redes, mas os contornos, implicações, os riscos podem ser completamente diferentes conforme as dimensões que estamos a falar desta privacidade. Completamente. E há situações, e sobretudo agora na era digital, e havemos ter um programa sobre isto tudo, portanto não vamos abordar isto muito aprofundadamente. Neste caso, um fator que aumenta o balanço para o lado da não privacidade, que é o desconhecimento dos riscos em determinadas idades a que eles estão sujeitos quando interagem ou quando estão nas redes com pessoas que eles não conhecem, mas que acham inocentemente de que sabem que são de confiança ou conhecem porque ele já disse o nome, porque já disse em que escola andava e não têm bem percepção de que pode ser tudo falso. E aí eu acho que é um caso um bocadinho à parte no resto das áreas da privacidade, porque estamos a falar de riscos muito significativos e estamos a falar de jovens ou de adolescentes que ainda têm poucas armas e poucas ferramentas para se conseguirem defender. Já lá vamos, porque de qualquer das formas nunca, à partida a solução nunca pode passar por cortar, não é? Portanto temos que perceber como gerir, mas já lá vamos, porque essa é uma necessidade de privacidade que surge mais tarde. Portanto, e que também se calhar já é mais fácil ter outras estratégias para ensinar ou pelo menos já podemos falar de outro tipo de soluções que se calhar podemos discutir com eles. Mas eu antes de irmos aí acho que é importante, porque se calhar muita gente nunca pensou nisto. As pessoas tendem a pensar que a privacidade é uma coisa que só se tem quando a pessoa já cresceu. Muita gente pensa, os miúdos a privacidade só é importante a partir da adolescência ou do momento em que eles têm 10 anos ou 6 anos, ou não interessa. E não, a privacidade é uma coisa que é quase instinto, digo eu, parece-me, e que as pessoas, em diferentes níveis, as pessoas têm diferentes níveis de necessidade. O meu nível de privacidade, o meu nível de privacidade pode não ser exatamente igual ao do meu filho, mas é uma coisa que surge muito cedo, quando os miúdos, por exemplo, não querem já pôr o penico num sítio onde são vistos, ou quando querem tomar banho sozinhos. Isto já é uma necessidade de privacidade que às vezes pode baralhar, ou os pais podem ficar um bocadinho confusos, não perceber logo o que é a mensagem que aquilo está a transmitir, e é o que eu digo, surge se calhar com mais intensidade nos miúdos do que noutros e mais precocemente nos miúdos do que noutros. Sim, a necessidade de privacidade nos primeiros anos de vida não será tão marcada, até porque os filhos vivem muito colados com as mães, e
Ouve-se mais é o contrário, as mães a quererem ir à casa de banho ou quererem fazer isto e não conseguirem fazer sozinhas porque a criança está sempre atrás. Mas começa a haver uma idade em que eles começam a querer ter os segredos deles e começam até a querer ter segredos só com aquela pessoa e não querer ter segredos com outra pessoa, porque surge, acho eu, está muito ligado à noção de que eu sou uma pessoa individual e separada das outras, que tenho as minhas coisas, o meu espaço que é só meu e que depois vai crescendo com a necessidade de sou eu que giro o que é que eu quero dizer, o que é que eu não quero dizer. Eu acho piada porque as crianças pequenas às vezes acreditam que os pais, quando as mães dizem eu sei que tu estás a mentir, eles acham que é porque as mães conseguem ler o pensamento deles, de entrarem na cabeça deles e depois começam a não querer isso. Começam a querer poder ter coisas que são só deles, por diversas razões, mas que é importante para essa noção e é importante às vezes, porque às vezes há situações e há coisas que sinceramente poderão ter consequências, sei lá, quando os miúdos estão muito zangados e ficam com muita raiva dos pais. Eu estou a usar exemplos inocentes porque são mais fáceis e são mais comuns. As crianças muito pequenas têm raiva dos pais e pensam que gostavam que lhes acontecesse alguma coisa ou que ficam mesmo com muita raiva. Ainda bem que os pais não estão dentro da cabeça delas, porque aquilo não tem significado real nenhum, é uma expressão de raiva, e se os pais soubessem, se calhar ficariam muito sentidos com essa situação, desnecessariamente. Pronto, mas de qualquer das formas, o que eu queria dizer é, independentemente de a privacidade, da necessidade de ser maior ou menor, e até falaste aí uma coisa importante, que é até essa vertente dos pais dizerem mas eu não consigo porque ele está sempre ou está sempre presente. Eu acho que isso, para mim a gestão da privacidade numa casa, seja em casa, seja no meio social, no meio digital é das coisas mais importantes, talvez porque eu sou uma pessoa com necessidade de espaço próprio, sempre tive grande, portanto a minha privacidade para mim é importante e o meu espaço às vezes é importante e portanto acho que o respeitar de parte a parte, sejamos nós a respeitar aos filhos, sejam eles a respeitar em relação a nós, seja depois no meio cá fora, é o que eu digo, embora depois temos que ver aqui algumas, mas já falamos das questões culturais, mas na família eu acho que é das coisas mais importantes e que depois pode moldar a personalidade, ou pode nem é moldar, pode se calhar até às vezes causar algumas situações difíceis de gerir. O saber gerir a privacidade e o espaço de cada um é uma coisa que é importante e que deve ser começada a ter em conta logo desde ter idade, que é o que eu digo, não só quando as pessoas estão já... Sim, embora seja uma questão menos óbvia do que a independência e a autonomia. E aqui há alguns fatores que se calhar também levam a isso, que é aquilo que poderá estar por trás de dar mais ou menos privacidade, porque além da necessidade de proteger e ou de controlar, porque como já tínhamos falado no outro episódio, há aqui, os extremos são diferentes, mas há aqui um caminho do meio em que as coisas se misturam um bocadinho. Também há uma necessidade de alguns pais, em alguns casos, de sentir que estão presentes na vida dos filhos e que os filhos lhes contam os segredos, que são amigos. Isso às vezes gera dificuldades quando sentimos que os nossos filhos nos estão a guardar segredos ou que houve coisas importantes dos quais somos excluídos. Portanto, há um lado emocional que também entra neste barulho. E aí são questões que se tornam mais evidentes, sei lá, na entrada das crianças para o primeiro ciclo ou para o segundo ciclo, quando eles começam a ter as coisas deles e a ter uma vida muito fora de casa e os pais se podem sentir mais ou menos fora dessa vida. Por isso é que se calhar surge também um pouco mais tarde. Pois, olha, é assim, não sei, eu vou dar um exemplo prático para explicar o meu ponto. Eu, não sei se também pela escola onde eles andaram quando eram miúdos, porque tinha essa prática, eu comecei a sentir da parte dos meus filhos
Não só nos segredos, e às vezes acho que se cai nesse erro, tipo, da pessoa achar que eu acho que o ser amigo é uma coisa, e eles saberem que podem contar e que podem falar é uma coisa. O nós acharmos que somos os melhores amigos e que é a nós que eles vão contar tudo, eu acho quase uma impossibilidade. Nunca aconteceu em geração nenhuma, como eu digo, há sempre segredos, e é por isso que mesmo quando as pessoas pensavam que tudo era contado e que tudo, depois havia sempre ou que controlavam tudo e que sabiam tudo, havia sempre grandes surpresas. Mas eu comecei a notar nos meus filhos sinais de independência muito cedo. Se fosse na perspectiva que estás a dizer, de, por exemplo, não quererem, tipo, as conversas com os amiguinhos, ou terem e não foi aos 10 anos. Eu lembro-me de haver situações em que eles andavam no jardim primário e já diziam: mãe, não te quero contar, são brincadeiras nossas. Pronto, são brincadeiras vossas, tipo, não tem nada a ver com isso, não é importante. Sempre lhes transmiti: se te vires em dificuldades, diz-me, está bem, mas olha, se te magoarem ou se coisa, já sabes que podes contar comigo, mas tipo, eles terem esse espaço. Comecei a sentir desde muito cedo, e na generalidade à minha volta vejo, nem sei se é desconhecimento, mas falo com muitas pessoas que acham que me dizem: não, por exemplo, os filhos tomarem banho com os pais até aos não sei quantas de idade é normal e até é desejável. E eu digo, os meus filhos, por exemplo, sei que não gostariam, se calhar porque são homens e eu sou mulher, não sei, mas eu sei que eles quiseram tomar banho desde muito cedo. Portanto, o que eu estou a dizer é perceber estes contornos dentro da família e gerir isto, se calhar não é tão tarde quanto as pessoas pensam. E se calhar é importante para a vida dos miúdos e da própria família. Se será tão linear assim, isto é, porque o que tu estás a falar leva-me à questão de que há conceitos de privacidade que também podem ser familiares. E eu não tenho a certeza que as crianças também já nascem com estes conceitos, porque podem absorvê-los também da forma de estar da família, das referências da família mais alargada e até do grupo de jovens, dos grupos de amigos em que os pais se inserem e que eles se inserem. Portanto, não sei o que é inato e o que é construído nestas noções de privacidade, mas acredito que quando um filho começa a mostrar necessidade de privacidade, que seria importante ouvir essa necessidade de privacidade, porque ele está a falar do espaço íntimo dele. Nas situações que estavas a falar de os pais tomam e acham todos normal, se os filhos também acham normal, não sei se isso será necessariamente um problema. Poderá ser um problema mais tarde para os filhos que estiverem com grupos em que essa privacidade não seja, essa noção não seja igual, e isso cause algum atrito com os grupos. E também não sei se a noção de privacidade não está a mudar. E vamos voltar aos média, porque não há como fugir-lhes. Porque as pessoas se expõem cada vez mais. Portanto, eu não sei se isso não afetará também a privacidade, a noção de privacidade nos outros espaços, no espaço emocional, no espaço físico. Esta exposição, esta necessidade de expor e de dizer, é uma questão que estou a aguardar para ver a evolução, para tentar perceber um bocadinho melhor para onde é que nós caminhamos. Não, eu acho que eu de forma empírica, porque eu não tenho nenhuma formação nisto, mas a minha perspectiva de ser humano é que realmente está a mudar e que é complicado. E até vais chamar um tema que eu acho interessante, porque porque falaste aí na componente inata, e a pessoa hoje, conforme as coisas estão, é quase forçada a adaptar-se a um novo conceito de privacidade que está a surgir e que eu acho que não deve ser confortável para todos. Bem, a exposição nas redes certamente não é. Portanto, há pessoas que têm muito mais há pessoas que têm muito mais facilidade em partilhar e que se sentem muito mais confortáveis com isso do que outras. Antes de ir aí, até ia, por exemplo, neste momento, a própria questão da privacidade física, com estas questões que estão a ser levantadas à volta do género e, por exemplo, de ser cada vez mais frequente termos espaços tipo balneários públicos, quartos de banhos públicos, que começam a ser partilhados, por exemplo, por pessoas que biologicamente continuam, eu vou dizer assim, biologicamente, que é para não dizer, senão amanhã tenho 30 e-mails a dizer que eu sou, portanto, sem discriminar, mas é assim, biologicamente nós continuamos a ser diferentes, não há hipótese nenhuma, e portanto isto traz aqui alguma necessidade de adaptação
que nós se calhar não tínhamos, porque é outra coisa que eu acho que está, é por isso que eu digo, isto tudo está a mudar de uma forma, era mais linear, agora não é tão linear e portanto se calhar há aqui uma necessidade de adaptação que nem toda a gente estará confortável com isso, pronto, e não sei se isto realmente a nível de que impactos é que a gente pode esperar daqui, o que é que isto pode trazer de mau ou de bom ou de novo, porque já tínhamos, pronto. Já há sociedades onde a noção de privacidade pode ser diferente. Ir à casa de banho com a porta aberta ou com a porta fechada pode variar conforme a família, conforme o meio cultural onde estás inserido. A parte inata também varia. E agora ainda tens mais esta cena, portanto, que é a evolução do próprio conceito de privacidade na sociedade por outras questões que se estão a levantar. Então a privacidade é alguma coisa que eu acho que é tão profunda que interfere noutras áreas do comportamento, acho eu. Eu sei que pelo menos a nível, por exemplo, a nível da alimentação, há doenças do comportamento, como seja, por exemplo, o caso da anorexia, que já está estudado e cientificamente provado que às vezes têm a ver com questões de privacidade, portanto, estão relacionadas. Portanto, é nesse sentido, tipo, isto pode trazer consequências mais negativas do que aquilo que nós pensamos, ou não? Agora é a pergunta para a profissional, ou não? Isso, ao contrário do que acontece com outras questões mais óbvias e mais evidentes, menos de fine-tuning, como a independência, em que está associado a um aumento das taxas de depressão e de ansiedade em adultos jovens, sobretudo ligado à universidade, não é? Porque estes estudos estão a ser feitos e onde é chamado mais a atenção. Um jovem que começa a trabalhar muito cedo pode não ter as mesmas questões que tem um que continua a estudar, ou se calhar tem e passa mais despercebido porque tem que cumprir aquilo e ninguém está assim muito preocupado se ele está mais ansioso ou menos ansioso. Na questão da privacidade eu acho que teremos que esperar mais um bocadinho, porque isto não tem tantos anos assim, nós estamos a falar de 1-2 décadas, portanto há uma geração que há de começar a surgir agora, que vive muito nesta exposição, porque no início não havia tanta exposição e as redes sociais começam um bocadinho mais tarde na história da internet. Por isso eu acho que não há assim ainda muita informação, pelo menos que eu tenha conhecimento ou que eu tenha encontrado na pesquisa que fiz sobre o assunto, mas pode condicionar o tipo de pessoas e o tipo de sociedade que nós vamos ter. E isso é o que eu acho que é mais provável. Não sei se em termos de patologia ou de saúde mental se terá um impacto tão grande assim, mas acredito que vai ter um impacto no tipo de sociedade e na forma como a sociedade vai interagir e se vai posicionar, porque é muita coisa em aberto, muita coisa discutida em praça pública, mesmo a questão de ser pai. Atualmente há uma pressão sobre os pais, há um estudo na Noruega, que é um dos países onde se apoia mais a privacidade e a independência, em que há pais que dizem que têm receio de ter determinadas ações porque alguém vai saber e vai postar e vai trazer para os média e deixa de haver mesmo a noção de privacidade familiar, não é só privacidade individual, de privacidade familiar. E isso é que eu estou a seguir e a acompanhar para tentar perceber o que impacto é que isso vai ter. Mas vai ter algum. Estamos a pensar, ou seja, estamos a pisar um terreno minado. Estamos a pisar um terreno minado. É a ideia que eu tenho, porque traz novos riscos, mesmo esta questão, por exemplo, da gestão da privacidade, pronto, a gestão da privacidade física e emocional, como a gente tem estado a falar até agora, é mais no sentido das implicações que pode depois ter a nível, a falta de privacidade pode ter a nível, ou tu seres forçado a aceitar determinadas práticas, o que isso pode trazer para a sociedade e o que é que vai trazer. Mas depois, por exemplo, a nível da privacidade digital, que neste momento é um tema, ela traz também outro tipo de riscos, porque a gestão da privacidade, as pessoas a falta de privacidade no mundo digital, ou seja, a excessiva exposição que as pessoas fazem ou a que são sujeitas, porque é outra coisa, porque nem sempre a exposição a que a pessoa está sujeita no meio digital está dependente de si,
não é? Uma coisa é aquilo que eu controlo, outra coisa são a exposição que podem fazer da minha pessoa de uma forma incontrolada. E isto traz outros riscos, descontrolada, peço desculpa. Isto traz outros riscos, até mesmo a nível de segurança. No caso dos adolescentes, bastante discutidos e falados neste momento, porque começamos a ter, devido a esta exposição, invasão ou interferências na sexualidade e noutros aspectos que deviam ser altamente protegidos, e portanto isto ainda traz mais complicações. Ou seja, estamos a criar um mundo complicado, basicamente. Sim, é mais, eu acho que sim, eu acho que é mais complicado, porque está mais gente envolvida em quase todas as coisas. Está mais gente envolvida na educação, porque depois a privacidade familiar também sai ali um bocadinho de controle e há mais pressão sobre as situações, mas há alguns aspectos eu acho que se mantêm um bocadinho mais claros, e esses aspectos prendem-se à adolescência e à medição dos riscos inerentes a uma situação para decidir quão privados nós vamos deixar que os nossos filhos sejam. Isto falando genericamente. Se há situações onde nós consideramos que há risco, ou se há comportamentos que nos levam a ficar bastante preocupados com os riscos, e aqui falo não da parte do controle, mas da necessidade de proteger, porque ela existe até ao fim da vida, suponho eu, mas nesta fase em que eles começam a sair, em que nós duvidamos que eles estejam assim muito capazes ou muito competentes, ou em que nós suspeitamos que está a haver ali comportamentos que nós não autorizamos, mas que estão a ser feitos e que os colocam em risco, é a única área em que eu acho que não houve grande mudança. Penso que seja digitalmente, seja pelos amigos, isto é uma questão que continua a ser, vamos dizer, clara. E como é que a abordamos? Agora é uma questão que eu não tinha, não estava aqui no roadbook, mas porque é complicado, porque é assim, mais uma vez, não vais proibir os miúdos de estar com alguém. Não é? Tens que os ensinar a gerir a sua privacidade. Pronto, mas a questão é como, porque lá está, porque muitas vezes, por exemplo, eu vou dar o exemplo das redes só para não estarmos sempre a falar do mesmo assunto, mas porque realmente é uma questão que tem sido bastante debatida, e por outro motivo, que é mais fácil das pessoas perceberem. Porque, por exemplo, tu quando falas hoje com um miúdo sobre privacidade nas redes, ele acha que tu estás a dizer um conjunto de balelas, porque ele acha que já sabe tudo e que não é. Portanto, a questão é como a explicar isto como gerir, até onde deixar ir. Estavas a dizer bem, mas não é onde tu queres deixar ir, é até onde tu deixas ir, e até onde é que eles vão na realidade, porque depois é o que eu digo, não podes estar sempre em cima dele a ver se ele está ou não está a fazer uma coisa que tu lhe disseste que ia ser prejudicial, portanto, ou que ele não deve fazer porque deve proteger a sua intimidade e a sua privacidade. Como é que é isto? Até porque às vezes, se eles sentirem que estão a ser muito invadidos na privacidade, é muito fácil evadirem-se, e quando se evadem, o risco é muito maior. A forma como eles depois fogem àquilo que sentem o controle, ou podem fugir, e os riscos que podem assumir aí totalmente fora de controle, e mais em revolta, é muito, muito maior. Só para clarificar, porque portanto, estás a dizer é que o aumento do controle neste caso pode-os para levar para recantos onde depois nós não estamos, e aí é que pode ser mesmo perigoso. E que nem temos a mínima ideia, nem eles nos dão as mínimas pistas até poder acontecer algo que corra mesmo mal. Mas, mais uma vez, o trabalho da adolescência começa antes, e se não temos uma relação de confiança anteriormente e o conhecimento do nosso filho, porque não há uma resposta fácil como é que vamos abordar, e há abordagens que funcionam com jovens e com os adolescentes, e há outras que funcionam com outros, e aqui o conhecimento do nosso filho e o conhecimento do que está em causa é a única forma que temos de nos guiar, embora eu defenda sempre que a abertura e o falar frontalmente com eles
costuma ter melhor resultado do que eles sentirem que nós andamos por trás e andamos ali a moer e acabam por transformar aquilo numa guerra de forças. Portanto, alguma frontalidade será sempre algo que eu advogaria. Como abordar dentro dessa noção de frontalidade vai depender muito de nós, daquilo que nos deixa confortáveis e daquilo que nós sabemos dos nossos filhos. Portanto, chegamos sempre à conclusão que o segredo está na conversa e no tempo para os perceber. Mas eu também acho, e em jeito de comentário final, porque mais uma vez o tempo voa e nós estamos quase a terminar o nosso programa, em jeito de comentário final eu acho que é exatamente isso, é perceber o espaço do outro e respeitá-lo, saber ouvir e conversar, acho que é sempre e se calhar saber ouvir e conversar e termos modelos que podem estar talvez não estejam tão modernizados como as pessoas, como os outros acham que devem estar, mas são o nosso modelo familiar e esse modelo ser respeitado e dentro da família respeitarem-se estas regras, perceber onde é que começa o espaço de uns e de outros, se calhar é uma pedra basilar da personalidade dos filhos e da relação e da estabilidade familiar. Sim, pensando sobre o que tivemos a falar, e acho que foi talvez um bocado mais de questões do que de respostas, porque as respostas hão de caber a cada pai. Eu diria que as questões fundamentais que nós abordamos são a questão da privacidade, se ligar à necessidade de proteger ou à necessidade de controle, ou um pouco das duas. O ter um espaço privado, não apenas físico, é inerente a eu ser o outro, diferente. E nesse sentido falamos sobre as diferenças dos conceitos de privacidade, tentando perceber onde estão os limites, nessa constatação difícil de que os filhos têm uma vida de que nós desconhecemos. Os riscos de demasiada privacidade estão muito presentes. Contudo, não haverá riscos em não haver privacidade? Ou será que isso é verdadeiramente possível? Muito bem. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio que esperamos que os nossos ouvintes e companheiros tenham gostado e cá estaremos para o próximo episódio. Vamos falar do valor da imagem e do impacto que ela está a ter neste momento na sociedade e da forma como evoluiu e das novas expressões que está a trazer. Portanto, cá estaremos. E faltam as sugestões da semana. Faltam as sugestões da semana. Esqueço-me sempre das sugestões da semana. Pronto, vamos lá. As sugestões da semana. Eu por acaso falaste ali de uma coisa que era as mães, às vezes quando a gente está a mentir, eles pensam que a mãe lê o pensamento. E eu, exatamente, a minha sugestão é o Para Além do Cérebro, um documentário que está publicado na RTP Play e que fala dos sentimentos de sentimentos e daquelas interações que nós podemos ter uns com os outros só com o nosso pensamento e que eu recomendo porque é um documentário científico e está muito giro. As minhas recomendações vão para o extremo de falta de privacidade. Vou sair do âmbito pessoal e passar para um âmbito de sociedade, dado que tu levantaste a questão onde é que isto nos vai levar como sociedade, e vou recomendar 2 livros, um de ficção, o outro um romance-ensaio, porque é baseado apenas na transcrição de entrevistas. A ficção é o 1984, não podia faltar, do George Orwell, que tem em filme, portanto vou sugerir um filme e um livro, e o livro é o Sussurros, em que o autor tenta perceber como é que uma só pessoa, o Stalin, conseguiu controlar um país inteiro. E percebemos que uma das coisas que ele fez, percebe-se ao longo do livro, foi minar a privacidade familiar e individual.
Exatamente, e muitas ditaduras passam sempre por essa pequena estratégia. Pronto, muito bem. Como já dissemos, próximo episódio vamos falar do poder da imagem, esse bicho indissociável das nossas relações e do nosso bem-estar físico, psíquico e social, e portanto cá vos esperamos. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, subscreva o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia, acompanhe as novidades e deixe-nos os seus comentários no Facebook, Instagram ou e-mail podcastcrescer.mz@gmail.com. Prometemos atenção, informação e 2 dedos de conversa. Até à próxima!